Abra mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4. Vamos mais uma vez fazer a leitura desse texto. Lucas 4, a partir do verso 16, a gente vai ler até o 21, amém? Nós temos então a seguinte escritura: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus amados, vejam só, em muitos momentos na história do mundo, na história da igreja, e por que não dizer também na nossa história, nós vemos o agir do Espírito Santo sempre acontecer de uma maneira fundamental e de uma maneira indispensável para que tudo pudesse ser gerado, criado. Em primeiro lugar, nós vemos desde o Gênesis, no momento da criação, o Espírito do Senhor, ele pairava por sobre as águas, um tempo em que a Bíblia diz que tudo era sem forma, um imenso vazio, as trevas tomavam conta de tudo, e juntamente com o Pai e com o Filho, o Espírito do Senhor estava lá, para que tudo pudesse vir a existir. Em um outro momento, também lá no Antigo Testamento, e eu estou falando do Antigo Testamento porque geralmente as pessoas só associam o Espírito Santo operando e trabalhando e se movendo no Novo Testamento, mas não. Ele é Deus, e juntamente com o Pai e com o Filho, em todo o tempo, o Espírito Santo é Deus. Amém? Em um outro momento do Antigo Testamento, uma passagem também muito conhecida de todos, o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito, e a Bíblia é enfática em dizer que o Espírito é quem guia, o Espírito é quem leva. O Espírito do Senhor leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos, e ossos que estavam muito secos. Ezequiel profetizou, e de repente os ossos começam a se formar, a se juntar, começam a se bater uns aos outros. A gente vê ali tendões sendo formados, carnes, peles, mas não havia neles espírito, ou seja, não havia vida. Até que então, o profeta Ezequiel mais uma vez profetiza para que venha vida, para que o Espírito Santo venha, e a Bíblia diz que um exército se coloca de pé a partir daquele instante. No momento em que o Espírito Santo entra na vida daqueles homens que se formaram a partir de ossos secos. Um outro momento, também muito importante, foi na vida de Jesus. No nascimento de Jesus, o anjo que visita José, ele é bem claro, quando ele diz a José que queria deixar Maria, para que ela não ficasse mal falada, ele queria deixar Maria ali em secreto, aquela coisa toda, e o anjo aparece então a ele, e diz assim: José, não temas em receber Maria por tua esposa, por tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. E também na vida de Jesus, após o seu batismo nas águas do Jordão, e a gente celebrou o batismo desses 3 filhos de Deus hoje, Deus seja louvado por isso.
No batismo de Jesus, naquele instante em que Jesus é batizado, ele sai da água. O Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E em outro momento, também, é o Espírito do Senhor que o leva, que o guia, até Jesus viver aquele momento de tentação no deserto. Note que, em todas essas passagens que eu citei, pela ação do Espírito Santo, vida foi gerada, vida veio a existir. No momento da criação, o Espírito Santo gerou vida. Naquele vale, o Espírito Santo gerou vida. No ventre de Maria, o Espírito Santo gerou vida. Tudo acontecendo por intermédio do Espírito Santo. Vida sendo gerada em todos os aspectos pelo poder do Espírito Santo. Sendo assim, de maneira nenhuma, a gente pode ignorar, negligenciar, a gente pode desconsiderar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que principalmente vida seja gerada em nós. Principalmente vida seja gerada na igreja. Existe um pastor americano chamado Francis Chan. Ele escreve um livro cujo título é O Deus Esquecido. E ele fala muito sobre essa verdade de como a igreja hoje em dia tem negligenciado, desconsiderado, procurando mais cumprir agendas do que verdadeiramente buscado um relacionamento com o Espírito Santo. E uma frase que ele cita no livro me chamou muita atenção e diz assim: se eu fosse Satanás e o meu objetivo fosse frustrar os planos da igreja, e o meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus na vida das pessoas, a minha estratégia principal seria levar as pessoas a ignorar o Espírito Santo. Olha que coisa forte. E parece que em muitos momentos a gente tem agido assim, literalmente esquecido que o Espírito Santo é Deus, esquecido que o Espírito Santo ainda age em nosso meio. Olha, eu não sei se você sabe, mas isso aqui geralmente é repetido para que você entenda. O nome da nossa igreja episcopal carismática não é porque a gente é simpático, não. É porque a gente crê nos carismas e nos dons desse Espírito, e a gente crê que Ele não tirou férias, que Ele está agindo na vida da igreja hoje. Amém? Mas parece que às vezes a gente tem esquecido dessa verdade. Jesus, certa vez, Ele disse assim: qual dentre vós é o pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão aí. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar a ele uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Nenhum pai aqui, eu acho que faria isso, faria? Não. Mas Jesus conclui dizendo assim: se vocês, que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial não dará a vocês o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Imagine Deus que é bom. Se vocês, que são maus, distantes, carentes da glória de Deus, vocês conseguem dar coisa boa aos seus filhos? Avalie Deus. Não dará a vocês o Espírito Santo, que é Ele próprio. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vai vir outro, igual a mim, que vai continuar com vocês. Mas falando ainda em Jesus, Ele mesmo, sendo Deus, o próprio Deus encarnado, nós vemos nesse texto que a gente acabou de ler, que Jesus, Ele mesmo sendo Deus, Ele não dispensou a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus, tendo ido à sinagoga ali no sábado, e o texto faz questão de dizer como de costume, porque era costume de Jesus ir para a sinagoga, está em comunhão. Deram a ele o livro do profeta Isaías.
Um livro que tinha sido escrito 700 anos antes de Jesus vir. Deram a Jesus esse livro e Jesus abriu exatamente nesse texto que está aqui. É o texto que está no capítulo 61 do livro de Isaías. E o texto é esse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a partir daí, Jesus vai mostrar qual seria a sua missão. Jesus vai mostrar qual seria não só a sua missão, mas está dizendo aqui também a missão que a igreja deveria cumprir para dar continuidade ao serviço de Cristo, para que a igreja perpetuasse os seus ensinamentos. E a missão de Jesus está aqui, bem clara nesse texto. Primeiro, o Espírito me ungiu, Ele me capacitou, Ele me deu as ferramentas necessárias, Ele me equipou para, em primeiro lugar, evangelizar os pobres. E eu queria que você entendesse, olhasse para esse texto, e olhasse para essa palavra pobre aqui, não no sentido de status social. Eu queria que você olhasse para essa palavra pobre, não no sentido de uma conta bancária, não no sentido de ter ou não bens a possuir. Não é isso. Os pobres aqui está muito mais ligado a quando Jesus ele fala lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está ligando uma coisa a outra. Sabe por quê? A gente tem que entender nessa vida que literalmente nós somos pobres. Independente da sua condição financeira, todos nós somos pobres, no sentido de que nós não temos absolutamente nada para oferecer a um Deus que já tem tudo. Amém? A gente não tem nada a oferecer. A Bíblia chega a dizer: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é você para querer e tentar oferecer alguma coisa a Deus? Nós somos pobres. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus chega a dizer a João, naquela visão sobrenatural que ele tem: você é pobre, cego e nu. Essa é a condição do homem. Agora, a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. A gente precisa estar muito, assim, quebrantado de coração, para entender que nós somos pobres, para entender que nós não temos nada a oferecer e que principalmente nós precisamos e nós carecemos da graça de Deus na vida da gente. Esse é o sentido. Esse é o motivo pelo qual Jesus está dizendo aqui: Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus está dizendo: Ele me ungiu para evangelizar, para levar essa palavra àqueles que sabem que precisam de mim. Porque quem acha que não precisa está tudo bem e vai continuar vivendo a sua vida achando que não precisa de Jesus em momento nenhum. Pobres são aqueles que conseguem fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de si mesmo e entender que nada somos, que nada temos a oferecer e que se não for Jesus nas nossas vidas, a gente está perdido. E foi a esses pobres aos quais Jesus foi enviado para evangelizar. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, você um dia se sentiu assim, pobre, por não ter nada a oferecer a Jesus, a não ser olhar para Ele e pedir que a graça dEle venha sobre a sua vida. Em segundo lugar, Jesus está falando aqui que Ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos. Gente,
A gente está vivendo num mundo onde as pessoas têm estado cada vez mais presas aos seus pecados, onde as pessoas têm estado mais presas a tudo aquilo que faz com que elas andem para longe de Jesus. E muitas delas sequer não conseguem se libertar dessas amarras, não conseguem sair disso, às vezes por mais que tentem, por mais que tenham uma boa vontade de querer começar uma vida cristã, uma caminhada, elas não conseguem. Simplesmente tentam e não conseguem. Foi a esses que Jesus também foi enviado, para proclamar a eles que eles estão livres. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E não existe outra maneira de ser livre nessa vida que não seja sendo liberto por Jesus. E cada vez mais a gente tem visto o conceito de liberdade sendo distorcido. A gente tem visto o conceito de liberdade em nossos dias ser totalmente tolhido por um tempo que a gente tem vivido. Um conceito que está andando cada vez mais distante da palavra de Deus. Para o mundo hoje ser livre é fazer o que quer. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e que eu bem entendo. E as pessoas entendem isso como sendo livres e não é. É muito pelo contrário. Parece que todas as vezes que a gente acha que tem o controle na mão, que a gente acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, parece que cada vez mais que a gente age assim, a gente está mais preso. A gente está cada vez mais cativo às nossas próprias vontades, a não fazer o que Deus quer, mas a fazer o que eu quero e ficar preso nisso. E por conta disso, por mais que você tente, você não vai conseguir se libertar, porque não foi Jesus que libertou você. Você tenta se libertar com as suas próprias forças, mas você não consegue. Porque isso só vai acontecer quando verdadeiramente o Filho do Homem te libertar. Amém? E é conhecendo essa verdade que a gente vai ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Conheçam a minha palavra, conheçam o que eu tenho a mostrar para vocês, porque isso é liberdade, não o que o mundo tem pregado, mas liberdade verdadeiramente está na minha palavra. E o conceito continua sendo distorcido. Mas foi a esses que Jesus veio proclamar a libertação. Jesus veio também restaurar a vista aos cegos. Jesus veio restaurar a vista de pessoas que, por mais que tentem, não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz. A Bíblia é clara em dizer que o diabo cegou o entendimento desse mundo, que as pessoas já não conseguem mais enxergar a verdade que está sendo colocada diante delas. Sabe aquela pessoa que você já tentou trazer para Jesus, aquela pessoa que você já levou a palavra para ela, mas por mais que você tente, fale, diga, ela não acredita? Já aconteceu isso com alguém aqui? Por mais que você mostre o que está diante dela, e é claro, elas não conseguem enxergar. Porque a essas, falta com que Jesus lhe abra os olhos. O apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, a Bíblia diz que quando ele tem um encontro com a luz, na estrada de Damasco, cai por terra, passa um tempo sem enxergar, até que Deus restaure, abra os olhos dele de novo, para que ele veja, para que um novo horizonte se abra, para que um novo momento comece. Ele teve que abrir os olhos, para que literalmente as escamas caiam dos seus olhos. A gente precisa pedir a Jesus
para que Ele tire essas escamas dos nossos olhos. A gente precisa pedir a Jesus que Ele abra os olhos. Jesus certa vez disse isso aos discípulos dele e perguntaram a Jesus: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor não é mais direto? Por que tem que dar esse arrudeio todo? E Jesus disse: porque muitos vão ver e não vão enxergar, mas aqueles que são meus vão conseguir enxergar tudo. Aqueles que são meus, eu estou parafraseando, tá? Não é que está assim literalmente, não. Mas é como se Jesus dissesse: aqueles que são meus vão conseguir entender tudo, ouvir tudo, enxergar tudo e entender o que eu estou falando. Jesus continua dizendo que vai pôr em liberdade os oprimidos. Gente, tem tanta gente que já começou até uma vida com Jesus, uma caminhada em Cristo, mas que continua ainda sendo oprimido por algo que vem de fora, ou muitas vezes algo que ainda não saiu de dentro, sabe? E a opressão vem, e aquela pessoa também não consegue se libertar disso, porque é como uma prisão também. Por isso que Jesus está dizendo aqui: liberdade aos oprimidos. Porque todo aquele que está oprimido ainda está preso aos seus pensamentos, às suas conjecturas, preso à opinião das pessoas que chegam para ela constantemente para dizer o que é, o que não é. Porque o que não falta, principalmente no início de uma caminhada, são pessoas que vêm nos dar conceitos, e muitos deles equivocados, e a gente vai cada vez mais engolindo certas coisas que não deveria engolir, e aquilo vai oprimindo, de alguma maneira pressionando, a gente acaba desanimando, e muitos deles desistindo. E por fim, Jesus está dizendo aqui que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, era conhecido como o ano do jubileu. Era um tempo em que todas as dívidas eram perdoadas. Era como o dia de zerar a conta. Era como o dia que o perdão de tudo aquilo que você pudesse estar devendo a alguém ou algo, pudesse ser perdoado e uma nova vida começasse dali. E isso acontecia de tempos em tempos. O que Jesus está dizendo aqui é que eu vim e fui ungido para perdoar a dívida de todos aqueles que se renderam ao meu nome. O que Jesus está dizendo aqui é que eu vim trazer para esse mundo perdão. O apóstolo Paulo chega a dizer que o escrito de dívida que nós tínhamos para com Deus, ele foi rasgado. Você não deve mais coisa nenhuma, porque Jesus, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor na sua vida também. E você foi liberto disso, perdoado. A conta foi zerada para que uma nova vida começasse, para que um novo tempo ressurgisse. Jesus veio declarar perdão. E sabe, queridos, depois de ler esse texto, Jesus fecha o livro, entrega ao assistente, e todo mundo ficou olhando para Jesus naquela hora. A Bíblia diz que todos tinham os olhos fitos nele. E Jesus, olhando para todos aqueles que o olhavam, Jesus olha para todos eles e diz: hoje acabou de se cumprir as escrituras que vocês acabaram de ouvir. O que vocês acabaram de ouvir se cumpriu em mim, porque esse que foi ungido para fazer todas essas coisas, ele está aqui diante de vocês. E o que Jesus disse, eu estou aqui para dizer nessa manhã também. Jesus está aqui hoje diante de vocês.
no nosso meio. E a gente deve permanecer como essas pessoas estavam, com os olhos fitos nele, sem desviar o olhar dele, sem olhar para outro lugar que não seja para Jesus. E eu queria que você pudesse refletir comigo agora em duas coisas. Em primeiro lugar, e eu queria terminar com isso, esse texto nos mostra uma progressão, um processo de salvação na vida das pessoas. Em primeiro lugar, a gente um dia se sentiu pobre. E se sentindo pobre, chegou alguém e trouxe essa palavra e evangelizou e trouxe o evangelho para você. Em seguida você foi liberto. Em seguida você abriu os olhos. Em seguida você lançou fora toda a sua opressão. E depois disso você foi perdoado. O perdão do Senhor veio sobre você. O Senhor um dia assumiu esse compromisso de fazer com que esse processo acontecesse na minha e na sua vida. De um dia poder receber essa palavra, de um dia poder ser salvo por ela, de um dia poder ser trazido, de um dia poder ser regenerado através dessa palavra, mas isso só aconteceu na vida daqueles que se reconheceram, que olharam para dentro de si e entenderam que não são nada, que são pobres. Isso só aconteceu na vida daqueles que reconheceram que estão presos aos seus pecados e sozinhos não conseguem entender, não conseguem se libertar, não conseguem entender que sozinhos não conseguem. Esse processo só foi iniciado daqueles que tiveram seus olhos abertos, daqueles que conseguiram enxergar o Senhor moldando e transformando a sua vida, que conseguiram enxergar o agir de Deus em você, daqueles que foram libertos das suas opressões, dos seus pensamentos, das suas conjecturas, e entenderam que foram perdoados, e entenderam que a conta foi zerada, que nenhuma condenação mais há para você em Cristo Jesus, porque através de Jesus esse acesso foi refeito. Através de Jesus, esse acesso entre você e Deus, essa ponte que antes havia sido destruída, ela foi reconstruída em Cristo Jesus. Tudo isso através do perdão. E tudo isso aconteceu na vida de todos aqueles que receberam do Senhor salvação. Mas de todos aqueles que receberam salvação, Jesus não deu só apenas isso. Jesus nos entregou também uma missão. A mesma missão que foi entregue a Ele, essa missão também está sendo entregue à igreja. Essa missão também está sendo entregue à igreja, para que a igreja também evangelize os pobres, para que a igreja também liberte os cativos, para que a igreja também abra os olhos dos cegos, para que a igreja liberte os oprimidos, para que a igreja declare o perdão do Senhor na vida das pessoas. Essa missão é para mim e para você. Mas em tudo isso, tanto na salvação, como para exercer essa missão, a gente precisa do poder e da unção do Espírito Santo em nossas vidas. A gente precisa do Espírito Santo, tanto para receber salvação, como também para exercer essa missão. Não tem como, sem o Espírito Santo agir em nós, a gente fazer qualquer coisa para Jesus.
É por isso que antes de mais nada, é como se fosse um pré-requisito, Jesus não dispensou isso. E o pré-requisito é esse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. E eu queria nessa manhã em que o Espírito Santo está aqui passeando no nosso meio, que Ele possa estar ungindo essa igreja, que Ele possa estar derramando sobre vocês os seus dons, para que vocês cumpram o papel da igreja, para que vocês façam aquilo que precisa ser feito, para que a igreja possa agir e literalmente cumprir a sua missão e continuar a obra de Cristo aqui na terra, para que a gente possa declarar tudo isso que a gente refletiu nessa manhã, para que a gente continue sendo usado por Deus. Esse é o motivo da minha oração nessa manhã. Eu queria que você, a partir de agora, fechasse os seus olhos, para que você receba não só a salvação do Senhor e fique ali estagnado, parado, não. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos colocar em movimento. É Ele quem impulsiona a igreja, é Ele quem dá o combustível para a igreja se movimentar, agir, cumprir o seu papel. Portanto, que nessa manhã, o Espírito do Senhor que está aqui no nosso meio, Ele esteja de fato agindo na vida de todos aqueles que estão com o coração aberto hoje, na vida de todos aqueles que vão se deixar levar e serem instrumentos de Deus nesse mundo. Que o Espírito Santo molde, que o Espírito Santo transforme, que a gente não dispense mais esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que a gente busque-o, porque qual é o pai que, se o filho lhe pedir alguma coisa, vai dar outra? Não. Os maus, nós sabemos dar coisas boas. Imagine o nosso Pai Celeste. Será que Ele não nos dará o Espírito Santo se a gente pedir? É claro que Ele vai dar. Por isso peça, por isso clame por isso, para que você receba de Deus salvação, mas para que você também seja um meio da salvação de Deus na vida de outras tantas pessoas. Amado Pai, em nome de Jesus, eu te oro, Senhor Deus, pela vida de cada um desses teus filhos, Senhor, e te peço nessa manhã, vem Espírito do Deus vivo, e vem moldando o coração dessa igreja, Senhor Deus. Vem trabalhando na vida dessas pessoas cada vez mais, Senhor Deus, para que o teu propósito, a tua missão, Senhor Deus, seja perpetuada, Senhor Deus, nessa terra, através da tua igreja. Nos unge, Senhor, nos capacita para isso, assim como o Senhor mesmo foi ungido, e o Senhor não dispensou, mesmo sendo Deus. Quanto mais nós, Senhor Deus, que carecemos de tudo, que precisamos tanto dessa unção, dessa capacitação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Por isso vem, Senhor, vem sobre nós, agir em nós, através de nós, para que as pessoas recebam também tudo aquilo que um dia recebemos. Vem, Senhor Deus, e vem moldando, tocando, ungindo, preparando, Senhor Deus, a tua noiva, para que ela cumpra o seu propósito real nessa terra. É no nome santo do teu Filho Jesus que a ti oramos. Amém, amém, Senhor Deus. Louvemos ao Senhor, queridos.